E hoje vamos estar falando da 15ª prova do Campeonato de Fórmula 1, dessa vez na Holanda, na terra do Max Verstappen, em Zandvoort, uma pista muito bacana, diferente. Max Verstappen na pole, a gente esperava aqui uma Ferrari um pouco mais próxima, apesar que a gente viu, o que a gente viu até a classificação, né? Uma Mercedes chegando ali também bem próximo tanto da Ferrari quanto da Red Bull, só que na corrida a situação foi um pouquinho diferente. A gente sabe que a Mercedes tem um problema de temperatura para a classificação, tem um melhor carro de corrida do que para a classificação, largou com Verstappen, Leclerc, o Sainz por fora aqui, Hamilton e o George Russell. Logo de cara teve um toque pequeno aqui, deu uma mergulhada para dentro o Hamilton, para cima do Sainz. Aí o Sainz reclamou que não teve uma corrida muito boa, a gente vai falar isso no decorrer aqui. Olha uma pecinha, deu uma quebradinha no assoalho dele aqui, um detalhe bem pequeno, que é o suficiente. Às vezes ele reclamou que mudou o balanço do carro para o resto da corrida, não foi muito, mas foi o suficiente às vezes para tirar 1-2 décimos por volta e acabou. Você vê o carro do Leclerc aqui que como não tem nada, e o dele tem esse dentinho aqui que acabou atrapalhando a vida dele um pouco. Uma primeira volta muito bacana, essa curva inclinada, sempre na primeira curva, acho que na primeira volta atrás, o pessoal mergulhando por dentro, muito bacana. A gente vê os carros de Fórmula 1 chegando, tá 3 lado a lado. O traçado normal é sempre por fora, é o traçado mais rápido, mas na primeira volta eles arriscam por dentro. Estratégia de pneu, a gente já via de cara aqui, que dos 10 primeiros, Hamilton, Norris, Russell e Mick Schumacher com pneu médio, ou seja, um pneu para ir um pouco mais longe, né? A gente nesse momento não sabia se eles iam para 2 paradas, estava todo mundo imaginando que era uma corrida para 2 paradas, mas lá para frente mostrou alguma coisa diferente. Aqui o Magnussen dando uma encostada nos pneus, continuou indo e começam as paradas, né? Volta 15, a gente já começa a ver alguns carros parando, lá na frente vem Sainz e Pérez juntos. E aí o primeiro erro da Ferrari, que aliás, a gente vai mostrar um pouquinho o que aconteceu, essa confusão aqui dos mecânicos deixando pistola ali e acabando com a corrida do Sainz. A gente vai fazer um vídeo depois especial só falando desse erro aí da Ferrari, mais um erro da Ferrari. O fato é que eles vão embora, o Sainz cai lá para baixo, demora 12 segundos contra 2 do Pérez, acabou aí de vez com a brincadeira. Logo em seguida, na volta 17, vem o Leclerc, reclamando um pouco dos pneus macios, que não tava, já estava superaquecendo. E na sequência do Leclerc vem o Verstappen, né? Ele não queria correr o risco de tomar o undercut, então parou o Leclerc, ele sabia que tinha um carro mais rápido e saiu na frente. Nisso, o Hamilton e o Russell vão para primeiro e começa a ficar mais, né? 20 voltas, a gente vê eles ali até a volta 28, um momento importante que falou, não, os caras da Mercedes estão indo para uma estratégia diferente. Nesse momento já era aí sabido que eles iam para uma parada só, né? Ou pelo menos tentar uma parada só se não tivesse safety car. O Verstappen com um pneu novo, um pneu médio novo, atacando, já foi para cima do Russell e foi recuperou o segundo lugar. Nisso para Hamilton primeiro, já para colocar o pneu duro. Isso aqui foi muito curioso. Muitos pilotos, se a gente for lembrar na Hungria, por exemplo, uma Ferrari colocando pneu duro e odiando, não conseguindo colocar temperatura, eles foram para o pneu duro e mostraram, né, e surpreenderam, aliás, tanto a Ferrari como a Red Bull, que conseguiram ser muito rápido ali, os dois muito rápidos com os pneus duros. Teve uma vida difícil para cima do Pérez, tentou dar uma mergulhada lá para dentro, o Pérez sempre jogando no limite ali, sempre joga duro, né, dentro da regra ali, mas acabou espremendo o Hamilton para fora. Na volta seguinte, o Hamilton veio mais forte por fora, aí passou de passagem, passou com mais tranquilidade. O Hamilton, aí depois veio, né, o Russell fazendo a mesma coisa para cima do Pérez com uma condição de pneus melhor. O Pérez que essa corrida não mostrou muito o que veio, né? Parece que depois que o Verstappen acertou o carro mais para o jeito dele de pilotar, com uma frente um pouquinho melhor, né? O Pérez, enquanto o carro saiu um pouquinho de frente, ele andava próximo do Verstappen. Agora já fazem algumas corridas aí que tá bicho feio para o lado dele. Aí começou toda a confusão da corrida, né? O Tsunoda entra no rádio, parou, voltou, todo mundo achou que ia dar um safety car, começou só com a bandeira amarela e de repente ele voltou para a pista. Primeiro ele falou que tinha uma roda solta, não sabia direito o que estava acontecendo. Depois está vendo aqui, ó, isso foi na volta 44. Ele foi para a box, soltou o cinto, apertaram o cinto dele, voltou
para a corrida, mas era um problema no diferencial. Então o diferencial é uma coisa que você vai sentindo alguma coisa amarrando, não tem nada solto, está quebrado lá dentro, e até que a equipe foi descobrir isso mais para frente. Isso deu o que falar, tá? Depois da corrida, falaram que foi tudo programado para a Red Bull, para dar certo para a estratégia da Red Bull, mas nada, isso aí foi, ocorreu mesmo e não teve nada por detrás não. Aqui já falava que se entrasse um safety car virtual, você gastaria 12 segundos só para fazer a parada, ou seja, é muito bom, é importante aproveitar essa hora de parada no safety car virtual. Foi exatamente o que fez o Max Verstappen, né? Ele viu essa possibilidade, muita gente quando deu aquela amarela se antecipou achando que vinha o safety car, alguns pegaram dentro do safety car, outros não, mas a verdade é que o Verstappen fez e a Mercedes só para dar aquela fechada na boca da Ferrari, fez uma parada dupla com os dois carros bem próximos ali e ninguém esqueceu o pneu, ninguém esqueceu nada, deu tudo bem para eles. A diferença só ficou em 1 segundo, o Russell que vinha atrás pela troca, né, pela correria, acabou perdendo 1 segundo nos boxes, mas ainda ganhou muito tempo se tivesse parado numa condição normal sem o safety car. Sem o safety car virtual, né, que estava nesse momento. Nesse momento aqui, então, a gente tinha Verstappen primeiro com pneu duro, depois vinha Hamilton, teve que voltar ao pneu médio. Vamos lembrar que ele só tem 2 pneus duros para o final de semana, quer dizer, um eles usam para treino, eles já tinham usado para corrida, mesmo que ele quisesse colocar um pneu duro, ele não teria esse pneu disponível. Então, tanto ele como o Russell voltaram para o pneu médio. O Leclerc nesse momento mais para trás. E aí outro problema, né? O Bottas vinha na reta principal, acho que no pior lugar que tinha, quebrou o motor e quebrou bonito mesmo, apesar de não ter saído fumaça, dá para ouvir lá pelo lado de dentro, ele não conseguiu nem desviar, ficou parado na reta principal e aí não tem jeito, parou na reta principal, tem que entrar com o safety car real, né, com o safety car, e aí foi uma confusão danada, né, quem parava, quem que não parava, o Verstappen foi muito rápido, aliás, eles estão com uma estrategista lá muito boa e mandando muito bem, ele veio para fazer a parada e nisso deu, né, você vê que ele saindo do box aqui junto com o Russell, cruzando a linha. Na saída de box, quem cruzar nessa linha primeiro é que tem a vantagem. Isso dentro do safety car, né? Eles têm que seguir. O Russell cruzou primeiro, não foi por muito, conseguiu se manter na frente ali do Verstappen. Só que o seguinte, na volta seguinte, aqui a gente vê mais uma confusão, né? O Sainz parando. Isso aqui também eu vou falar no vídeo junto da Ferrari. Essa culpa não foi tão da Ferrari, vocês vão entender depois no outro vídeo, mas o fato é que ele saiu na frente do Alonso, acabou tendo um toque ali e foi penalizado em 5 segundos depois por isso aí. Você vê que ele tinha um carro da McLaren bem próximo ali na frente dele e acabou atrapalhando a vida. E aqui o que aconteceu foi o seguinte, a gente tinha o Hamilton em primeiro, o Verstappen em segundo, o Russell, quando eles entraram para o box, o safety car entrou para o box, porque né, o Bottas estava na linha principal da reta, então ele passou por dentro do box e alguns carros, nesse momento, decidiu fazer a troca, porque vale mais a pena ainda, porque já passa ali na frente, você perde aqueles 2 segundos e pouco e já volta para o grid. Quem fez e já volta para a corrida dali mesmo. Quem fez isso foi o Russell e também o Leclerc que acabou fazendo isso. Só que o detalhe foi que você ouvindo o rádio do Russell, ele pede muito por isso. Então não foi uma estratégia 100% da Mercedes. Talvez a Mercedes, a melhor estratégia seria ter deixado os 2 carros na frente, porque iam ser 2 Mercedes para o Verstappen tentar a ultrapassagem, talvez ia dificultar um pouco, mas o fato é que realmente ia ser difícil de segurar o Verstappen vindo de trás com pneu macio, né, e eles com pneu médio. Mas o Russell mandou bem, pediu a troca, como o Leclerc fez a mesma coisa, ele só perdeu essa posição para o Verstappen e na relargada. Aqui, um momento muito interessante, um vacilo que é difícil a gente ver o Hamilton dar esse vacilo, ele demorou um pouco para acelerar e depois ele é ultrapassado assim logo de cara, né? O Verstappen conseguiu uma aproximação muito forte para cima dele e olha que interessante isso aqui, ó. O Verstappen vinha numa velocidade aqui em torno de 20 km pela telemetria, entre 20 e 25 km mais rápido, mesmo sem asa móvel aberta ainda. O que foi falado foi que o Hamilton não estava no mapa certo do motor. Então deu, né, isso aí é que foi ouvido ali depois da corrida.
ele não estava no mapa certo, o motor estava andando menos. O que não é o mapa certo? Pode ser às vezes o motor elétrico, que não está no modo classificação, naquele modo de relargada, e você perde uma potência, ou de combustível mesmo, mas ele vinha muito mais rápido. E ó, na relargada só pode ultrapassar na linha de chegada. Depois da linha de chegada, antigamente, já há uns 3, 4 anos, podia passar na hora que dava a bandeira verde, não mais. Nesse momento, quando eu vi pela televisão de fora, eu achava que o Hamilton, que é bem, com bastante experiência, tirou o pé para o Verstappen queimar essa linha na frente dele e ser punido. Mas para mim era assim, eu tinha certeza, até ver essa imagem aqui, ó, que mostra justamente o contrário. Aqui você vê o roxo é o Verstappen, ele que larga atrás. Você vê que o azul com o Hamilton, ele dá o pé antes, esse aqui é o pedal do acelerador. A hora que está aqui, ó, o pé está lá embaixo. Então você vê como ele que manda, ele dá o pé antes, acelera e o Verstappen vem na seguida. Só que olha a distância, né? Olha a diferença de velocidade, provavelmente por aquele lance do motor que realmente o Hamilton não estava na potência máxima naquele momento. Só que quem tirou o pé, na verdade, para não ultrapassar foi o Verstappen. Se ele fica de pé lacrado, ali ele passa a linha de chegada na frente, ele sabe disso, de bobo não é nada, ele tira o pé um pouco antes, a linha de chegada é aqui, ó, logo aqui. Ele tira o pé para manter a diferença e passar, ó, aqui não deve ter dado alguns centésimos na frente, calculou certinho e mesmo assim continuou dando pé e foi para a ultrapassagem, concluiu a ultrapassagem. Na volta seguinte, já foi a vez do Russell vir para cima do Hamilton, e o Hamilton aí já começou a ver que ele não tinha a menor chance, né? Ficou chateado, já entrou no rádio reclamando bastante, né? Xingando, difícil de ver do Hamilton reclamar assim, mas o fato é que naquele momento lá a corrida dele já tinha ido. Tinha chances ali certas de fazer um segundo lugar, pelo menos ele que andou muito bem o fim de semana todo. Aí foi a vez do Leclerc, passou por fora, não tomou reconhecimento com um pneu melhor, o pneu mais novo, e não sobrou nada para isso aí. Depois ainda tentou o Pérez ir para cima do Sainz, só que o Sainz tinha sido penalizado. O Sainz foi a mesma coisa que o Pérez fez lá atrás com o Hamilton, ele fez dessa vez, só que daí ele que vai lá e reclama. O Pérez sempre gosta de jogar pesado, mas também reclama bastante quando jogam pesado, né, com ele. E aí o final da corrida a gente conhece, Verstappen sobrou, mesmo numa condição que jogou tudo contra ele, mandou muito bem, né, com o Leclerc em terceiro, Russell em segundo, e uma pena aí com o Hamilton em terceiro. Uma situação interessante que a gente vê no final da prova aqui, quanto mais baixo esses números, mais rápido eles estão virando. Aqui é os segundos da pista e aqui o número de voltas. Então você vê que nos pneus moles, e aqui o Verstappen é o amarelo, como ele tinha um ritmo melhor até a Mercedes ir para o pneu duro. Olha que interessante, né? A hora que a Mercedes vai para o pneu duro, eles começam a virar muito mais rápido do que o próprio Verstappen. O Verstappen falou isso depois da corrida. Falou, olha, e eu me surpreendi com o ritmo deles de pneu duro, não acho que eles me passariam, porque eu tinha uma vantagem ali de 10 segundos no momento, e até eles chegarem em mim eu ia estar numa condição, o pneu deles também já não ia estar tudo aquilo. Mas assim, a Mercedes acordou, é importante a gente ver isso aí. O final da corrida, surpreendente aí a Alpine, que foi o melhor dos piores, né? Vamos falar assim. Ora é McLaren, ora é Alpine, mas a Alpine mostra que tem dois pilotos né, pontuando mais. O Ricardo sempre com muito problema, então terminou, né, o Pérez em quinto, o Alonso em sexto, Lando Norris em sétimo, Carlos Sainz em oitavo, depois de tomar os 5 segundos, né, que ele foi penalizado, com Ocon em nono e o Stroll levando o último ponto ali disponível. Para campeonato, está sobrando Verstappen. Eu fiz uma conta rápida assim, daqui para frente, da Itália até a última prova. Se o Verstappen chegar algumas em quarto e algumas em quinto, o Leclerc tem que ganhar todas para chegar mais ou menos empatado. Quer dizer, está muito, muito na mão do Leclerc. A disputa no campeonato vai ser realmente entre Leclerc, Pérez e Russell, que o Russell vem chegando e eu acredito que a Mercedes vai estar competitiva nesse final. Então, talvez tenha uma briga legal aí. Já no Mundial de Construtores, a gente, né, vê uma Red Bull sobrando e uma Ferrari, ó, a diferença que era grande, toda corrida
vem lá a Mercedes, vem descontando, está 376 a 346 e depois uma outra briga legal, essa que a gente falou, da Alpine com a McLaren, 125 para a Alpine, 101 para a McLaren é por isso que está descartando o Ricciardo. O Ricciardo não está pontuando, só está pontuando com um piloto só, precisa de um piloto melhor. E é isso aí, próxima corrida, esse final de semana já na Itália, Monza, casa da Ferrari. Eu acho que a Ferrari, se aqui andou próximo, eu acho que lá vai ser pior. Muita reta, vai ser difícil a vida da Ferrari lá na casa deles.